Como de fato usar o Enneagrama para a geração de conteúdos? Sou o Rafa Medeiros, especialista em Enneagrama e negócios. Nesse vídeo eu vou te falar como você pode aplicar essa ferramenta a fim de entender mais o comportamento lá do seu seguidor, mesmo do seu cliente, e criar uma conexão através da sua comunicação que seja muito mais profunda, que seja muito mais certeira, mesmo você sendo um excelente copywriter. Todas as vezes que eu falo com o copy a respeito dessa ferramenta e da forma padronizada que os seres humanos têm de comprar, de se situar, de se posicionar na internet, mas eles ficam encantados em perceber que tem algo muito valioso aí nesse processo. Se toda a estrutura de definição de persona, o entendimento do nosso público, isso é importante, imagina quando você coloca um tempero extra pautado em algumas personalidades. Por exemplo, em várias campanhas que nós fazemos, nós criamos 9 páginas, cada página com a mesma copy central, a copy mestra, mas com diferenciais específicos para cada tipo. Palavras, termos, detalhes que fazem a diferença para aqueles que leem. Então, se você pegar a mesma página de vendas, dar uma olhada entre o tipo 1 e dar uma olhada do tipo 8, vai perceber que não tem praticamente nada a ver, mesmo se tratando do mesmo assunto. Quando nós alinhamos, então, esse linguajar e cada um deles tem uma maneira de se comunicar muito propícia, muito específica, você vai conseguir entender como essas palavras são quase como magnéticas para eles. Basta você ver quando você reconhece uma pessoa, está num outro país, por exemplo, e tem lá um brasileiro junto, tá falando outra língua e de repente o brasileiro fala algo próximo de você, você na hora reconhece aquela linguagem e até pode se aproximar dele para conversar. Esse é o poder da comunicação. E até aqui, bom, você sabe talvez até melhor do que eu. Agora, como aplicar isso então? Quando nós nos aprofundamos nesse processo, nós vamos entender que cada um tendo uma linguagem, eu consigo conectar melhor com essas pessoas, entender quais objeções naturais essas pessoas têm, e eu vou te dar um exemplo muito típico aqui. Imagina o código interno número 6, que é o tipo 6 do Enneagrama. Ele é pautado no medo. O vício emocional dele é o medo. Ou seja, todas as vezes que eu pegar uma página de vendas e ela for muito agressiva, tiver uma escassez muito alta, naturalmente que esse cidadão não vai comprar. Ele vai pensar coisas do tipo, ele pensa que me engana, agora ele tá falando que são as últimas vagas, ou só vai até a meia-noite. Porque na cabeça dele, o que ele precisa é de segurança. Eu preciso de um relacionamento, eu preciso estar seguro, eu preciso de fato entender que tudo aquilo que eu estou prestes a comprar, venho de encontro àquela movimentação interna que eu tenho, que é buscar segurança. Tenta pensar com a cabeça dele que você vai ver o tão óbvio que isso é e muitas vezes é bem ignorado por nós. Sendo assim, dessa maneira, uma carta de vendas muito mais branda, pautada em não tanta escassez ou mesmo com provas muito mais concretas fazem com que ele encontre o que no fundo do fundo ele está buscando, que é segurança. Já se você pegar um tipo 7, por exemplo, e colocar essa escassez da mesma forma que eu falei, bem agressiva, é bem provável que ele vá fechar, principalmente a escassez. O tipo 7 ele odeia ficar de fora das coisas. Então, se ele gostou, ele viu que o tempo tá passando, que o cronômetro tá acabando, ele pode e deve rapidamente se conectar com aquilo e aproveitar a oportunidade. Então, nós utilizamos mesmo e podemos utilizar para criação de conteúdo, para escrita de copy, para identificação dos perfis dentro dos nossos clientes. Isso é bem importante. Rodar a base de dados aí da sua clientela, você vai perceber que há um padrão. Você vai perceber que você se conecta, que você entrega mais do seu melhor para tais tipos de personalidade. Isso é bem comum. Você vai perceber que tem algumas que te sugam pra caramba e que você não consegue nesse momento lidar com elas e que às vezes é até melhor deixar de lado no recrutamento, seja na seleção, do que você for fazer. O ideal é entender que eu posso identificar esses clientes antes mesmo de fechar um negócio com eles. Então dá para atuar tanto na construção de copy, numa linha editorial para o seu cliente, entender essencialmente o que ele quer passar. Isso funciona muito bem para quem vai fazer trabalho com experts. Você vai entender o que no fundo ele quer passar com isso aqui, quais são as premissas que eu não posso passar por cima dentro do processo. E a grande questão é, dá para identificar essa movimentação, essas personalidades no Instagram da vida, por exemplo? Falo que sim, dá para você perceber. Através das publicações, vendo os stories, dá para você ver que existe um padrão de comportamento. E dentro desse padrão, você rapidamente, quando você tá junto com essa ferramenta, você vai tateando e eliminando aqueles que você tem certeza que não é. Logo, restam 2 ou 3 ali, você com pouco estudo, talvez um contato, uma reunião, você já mate a charada para entender qual é a melhor forma de se comunicar com esse cliente, qual é a melhor forma de gerar conteúdo para ele, qual é a melhor forma de atrair ele através do medo ou do desejo. Isso tudo é fundamental para nos aproximarmos desse conceito, que pessoas compram de pessoas, que a experiência para um não é experiência para outro, que a vida boa para um não é vida boa para outro. Entender isso tudo nos dá poder, esse é o poder aí do código interno.